Hoje, a gente vai mergulhar a fundo num dos argumentos mais, densos e transformadores do apóstolo Paulo lá da carta aos Romanos. É um raciocínio que, olha, desmonta a segurança religiosa que a gente às vezes constrói e refaz a nossa identidade espiritual do zero. E o ponto de partida é uma pergunta bem fundamental, né? O que é que garante de verdade a nossa identidade espiritual? O que define a posição de alguém diante de Deus? Será que é a herança de família? Os rituais que a gente pratica, ou o conhecimento que se acumula? Bom, Paulo vai guiar a gente nessa jornada para a gente descobrir a resposta. Bom, o nosso roteiro é este aqui. A gente vai seguir a lógica do Paulo passo a passo mesmo. Primeiro, o orgulho na identidade, depois a acusação de hipocrisia, aí o valor de um sinal, a verdadeira circuncisão e, por fim, como isso tudo conversa com a gente hoje. Vamos começar pelo primeiro ponto. Primeiro de tudo, a gente precisa entender o cenário, né? Paulo está falando diretamente com seus compatriotas judeus. Era um povo que tinha um orgulho imenso e, assim, um senso de segurança muito profundo por causa da aliança única que eles tinham com Deus. Eles se viam como o povo escolhido e isso, sabe, era a base de toda a identidade deles. E Paulo vai listando, ponto por ponto, quais eram os pilares desse orgulho todo. Eles se chamavam judeus, um nome que quer dizer louvor a Deus. Eles confiavam na lei e por isso se viam como guias para os cegos, uma luz para quem estava em trevas, ou seja, para os gentios, os não-judeus, que eles consideravam ignorantes. Na cabeça deles, o conhecimento da verdade de Deus era um monopólio deles, uma posição de privilégio enorme e, como a gente vai ver, de uma responsabilidade gigantesca também. E é bem aqui que o argumento de Paulo dá uma virada daquela, sabe? Depois de pintar todo esse quadro de autoconfiança, ele vem e confronta isso diretamente. Ele faz uma série de perguntas cortantes, que expõe uma falha crítica entre o que eles ensinavam e o que eles de fato viviam. A primeira pergunta já é um golpe direto. É aquela clássica história do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Paulo está apontando que, poxa, com todo aquele conhecimento da lei e o papel de mestre, eles simplesmente não aplicavam os ensinamentos na própria vida. Existia ali uma desconexão fundamental. Mas ele não para por aí de jeito nenhum. As perguntas vão ficando ainda mais específicas, mais incômodas. Ele basicamente os acusa de quebrar os mesmíssimos mandamentos que eles se orgulhavam tanto de ensinar. A questão aqui não era a falta de conhecimento, entende? Era uma falta total de coerência. Como é que alguém podia se gloriar na lei e, ao mesmo tempo, desonrar essa mesma lei com as próprias atitudes? E aí vem o clímax da acusação, que é devastador. O resultado final de toda essa hipocrisia não era só uma falha pessoal. Era algo muito, mas muito mais grave. A conduta deles estava manchando a reputação do próprio Deus que eles diziam representar. O pessoal de fora, os gentios, olhavam para esse comportamento inconsistente e, em vez de se sentirem atraídos por Deus, acabavam falando mal do nome dele. A vida deles virou um contra-testemunho. Bom, a essa altura, um judeu podia muito bem pensar, tá, ok, mas e a circuncisão? Esse é o sinal físico, é a prova da nossa aliança com Deus. Paulo, muito esperto, já antecipa essa objeção e parte para desconstruir o que seria o último pilar de segurança deles, mostrando que um sinal externo não vale nada sem uma realidade interna. O ponto central é esse aqui. O valor de um ritual não está no ato em si, mas no que ele representa. Paulo argumenta que a circuncisão só vale alguma coisa se vier junto com uma vida de obediência. Se a lei é quebrada, o sinal perde o valor, vira nada. É como ter um diploma pendurado na parede, mas não saber absolutamente nada da profissão. O símbolo só tem valor se a realidade por trás dele for de verdade. A lógica do Paulo aqui fica assim, cristalina. Um sinal físico, como a circuncisão, junto com a desobediência, para Deus, isso não tem valor nenhum. Agora, do outro lado, uma vida de obediência, mesmo sem o tal sinal físico, isso sim é o que realmente conta. Fica muito claro que Deus está interessado na substância e não só nos símbolos. E agora sim, a gente chega no coração do argumento do Paulo. Depois de desmantelar toda essa falsa segurança que se baseava em herança, em conhecimento, em rituais, ele revela uma verdade completamente nova, radical mesmo, sobre o que significa pertencer de verdade ao povo de Deus. Paulo então apresenta essa metáfora poderosíssima, a circuncisão do coração. Pensa só no impacto disso. Não é algo que uma pessoa possa fazer sozinha. É uma obra do Espírito Santo, algo sobrenatural.
uma transformação por dentro, que muda os desejos e a capacidade de alguém amar e obedecer a Deus. É, na prática, a promessa da nova aliança se tornando realidade. Olha, o contraste entre essas duas identidades é gritante. De um lado tem o judeu exterior, que baseia a identidade dele em coisas que todo mundo vê: etnia, rituais, a letra da lei, e ele busca a aprovação das outras pessoas. Do outro lado, num contraste absurdo, tem o judeu interior. A identidade dele está firmada numa transformação invisível do coração, feita pelo Espírito. E a aprovação que importa, a que ele busca e recebe, não vem das pessoas, mas vem de Deus, que é o único que consegue ver o coração. Agora, a gente pode até pensar que essa é uma discussão antiga que só era importante para os judeus do primeiro século. Mas, na verdade, o argumento de Paulo ecoa com uma força incrível até hoje. Sabe por quê? Porque essa tendência que o ser humano tem de confiar em marcadores externos de religião é universal, não tem data de validade. As lições aqui nos desafiam diretamente. É muito fácil trocar a palavra judeu por cristão ou membro de igreja. Ter nascido numa família religiosa, ter sido batizado, conhecer bem a Bíblia, tudo isso é ótimo, são privilégios, mas não garantem absolutamente nada. A verdadeira espiritualidade é sempre uma questão de dentro para fora, nunca o contrário. E a gente precisa lembrar que a nossa vida é sempre um testemunho, seja para algo bom ou para algo ruim. No fim das contas, a mensagem principal é esta aqui. A segurança espiritual de verdade não vem de rótulos que a gente usa, de rituais que a gente pratica, nem do conhecimento que a gente acumula. Ela vem da realidade lá no fundo, de um coração que foi transformado por Deus. É uma mudança de base mesmo, sabe? Sair da performance humana e confiar na obra divina. E assim, a pergunta de Paulo continua ecoando até hoje. E ela nos força a dar uma olhada no fundamento da nossa própria confiança. Onde é que ela está apoiada de verdade? Em coisas que a gente faz e que os outros conseguem ver? Ou na obra invisível, transformadora que só Deus pode fazer lá dentro da gente? É uma pergunta que, no fundo, define tudo.